Em todos os tempos, os demônios representaram um papel saliente nas diversas teogonias, e posto que consideravelmente decaídos no conceito geral, a importância que se lhes atribui ainda hoje dá à questão uma tal ou qual gravidade por tocar o fundo mesmo das crenças religiosas. Eis porque útil se torna examiná-la com os desenvolvimentos que comporta. A crença num poder superior é instintiva no homem. Encontramo-la sob diferentes formas em todas as idades do mundo. Mas se hoje, dado o grau de cultura atingido, ainda se discute sobre a natureza e atributos desse poder, calcula-se que noções teria o homem a respeito na infância da humanidade. Como prova da sua inocência, o quadro dos homens primitivos, extasiados ante a natureza e admirando nela a bondade do Criador, é sem dúvida muito poético, mas pouco real. De fato, quanto mais se aproxima do primitivo estado, mais o homem se escraviza ao instinto, como se verifica ainda hoje nos povos bárbaros e selvagens contemporâneos. O que mais o preocupa, ou antes, o que exclusivamente o preocupa, é a satisfação das necessidades materiais, mesmo porque não tem outras. O único sentido que pode torná-lo acessível aos gozos puramente morais não se desenvolve senão gradual e morosamente. A alma tem também a sua infância, a sua adolescência e virilidade como o corpo humano. Mas para compreender o abstrato, quantas evoluções não tem ela de experimentar na humanidade? Por quantas existências não deve ela passar? Se nos remontarmos aos tempos primitivos, olhemos em torno a gente do campo e perscrutemos os sentimentos de admiração que nela despertam o esplendor do sol nascente, do firmamento, a estrelada abóboda, o trino dos pássaros, o murmúrio das ondas claras, o vergel florido dos prados. Para essa gente o sol nasce por hábito, e uma vez que desprende o necessário calor para sazonar as searas, não tanto que as creste, está realizado tudo o que ela almejava. Olhe o céu para saber se bom ou mau tempo sobrevirá, que cantem ou não as aves, tanto se lhe dá, desde que não desbastem da seara os grãos. Prefere as melodias do rouxinol, o cacarejar da galinhada e o grunhido dos porcos. O que deseja dos regatos cristalinos oludosos é que não sequem nem inundem dos prados que produzam boa erva, com ou sem flores. Eis aí tudo o que essa gente almeja, ou o que é mais, tudo o que da natureza aprende, conquanto muito distanciada já dos primitivos homens. Se nos remontarmos a estes últimos, então surpreendê-los-emos mais exclusivamente preocupados com a satisfação de necessidades materiais, resumindo o bem e o mal neste mundo somente no que concerne a satisfação ou prejuízo dessas necessidades. Acreditando num poder extra-humano e porque o prejuízo material é sempre o que mais de perto lhes importa, atribuem-no a esse poder, do qual fazem, aliás, uma ideia muito vaga. E por nada conceberem fora do mundo visível e tangível, tal poder se lhes afigura identificado nos seres e coisas que os prejudicam. Os animais nocivos não passam para eles de representantes naturais e diretos desse poder. Pela mesma razão, vem nas coisas úteis a personificação do bem, daí o culto votado a certas plantas e mesmo a objetos inanimados. Mas o homem é comumente mais sensível ao mal que ao bem. Este lhe parece natural, ao passo que aquele mais o afeta. Nem por outra razão se explica nos cultos primitivos as cerimônias sempre mais numerosas em honra ao poder maléfico. O temor suplanta o reconhecimento. Durante muito tempo o homem não compreendeu senão o bem e o mal físicos.
Os sentimentos morais só mais tarde marcaram o progresso da inteligência humana, fazendo-lhe entrever na espiritualidade um poder extra-humano fora do mundo visível e das coisas materiais. Esta obra foi seguramente realizada por inteligências de escola, mas que não puderam exceder certos limites. Provada e patente a luta entre o bem e o mal, triunfante este muitas vezes sobre aquele, e não se podendo racionalmente admitir que o mal derivasse de um benéfico poder, concluiu-se pela existência de dois poderes rivais no governo do mundo. Daí nasceu a doutrina dos dois princípios, aliás, lógica, numa época em que o homem se encontrava incapaz de, raciocinando, penetrar a essência do Ser Supremo. Como compreenderia então que o mal não passa de estado transitório, qual pode emanar o bem, conduzindo-o à felicidade pelo sofrimento e auxiliando-lhe o progresso? Os limites do seu horizonte moral, nada lhe permitindo ver para além do seu presente, no passado como no futuro, também não lhe permitia compreender que já houvesse progredido, que progrediria ainda individualmente, e muito menos que as vicissitudes da vida resultavam das imperfeições do ser espiritual nele residente, o qual preexiste e sobrevive ao corpo na dependência de uma série de existências purificadoras até atingir a perfeição. Para compreender como do mal pode resultar o bem, é preciso considerar não uma, porém muitas existências. É necessário apreender o conjunto do qual, e só do qual, resultam nítidas as causas e respectivos efeitos. O duplo princípio do bem e do mal foi durante muitos séculos e sob vários nomes a base de todas as crenças religiosas. Vemos assim sintetizado em Oromazi e Arimani entre os persas, em Jeová e Satã entre os hebreus. Todavia, como todo soberano deve ter ministros, as religiões geralmente admitiram potências secundárias ou bons e maus gênios. Os pagãos fizeram deles individualidades com a denominação genérica de deuses e deram-lhes atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes. Os cristãos e os muçulmanos herdaram dos hebreus os anjos e os demônios. A doutrina dos demônios tem, por conseguinte, origem na antiga crença dos dois princípios. Compete-nos examiná-la aqui tão somente no ponto de vista cristão, para ver se está de acordo com as noções mais exatas que possuímos hoje dos atributos da divindade. Esses atributos são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas. Os dogmas, o culto, as cerimônias, os usos e a moral, tudo é relativo à ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada que se forma de Deus, desde o fetichismo até o cristianismo. Se a essência de Deus continua a ser um mistério para as nossas inteligências, compreendemo-la, no entanto, melhor que nunca, mercê dos ensinamentos do Cristo. O cristianismo racionalmente ensina-nos que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Foi por isso que algures dissemos na primeira parte, no capítulo 6, na doutrina das penas eternas: se se tirasse a menor parcela de um só dos seus atributos, não haveria mais Deus, por isso que poderia coexistir um ser mais perfeito. Estes atributos, na sua plenitude absoluta, são, pois, o critério de todas as religiões, estalão da verdade de cada um dos princípios que ensinam. E para que qualquer desses princípios seja verdadeiro, preciso é que não encerre um atentado às divinas perfeições. Vejamos se assim é de fato na doutrina vulgar dos demônios. Satanás, o chefe ou o rei dos demônios,
não é, segundo a Igreja, uma personificação alegórica do mal, mas uma entidade real, praticando exclusivamente o mal, enquanto que Deus pratica exclusivamente o bem. Tomemo-lo, pois, tal qual nos representam. Satanás existe de toda a eternidade como Deus, ou ser-lhe-á posterior? Existindo de toda a eternidade é incriado, e por consequência igual a Deus. Este Deus, por sua vez, deixará de ser único, pois haverá um Deus do mal. Mas se lhe for posterior, nesse caso passa a ser uma criatura de Deus, como tal, só praticando o mal por incapaz de fazer o bem e tampouco de arrepender-se. Deus teria criado um ser votado exclusivamente e eternamente ao mal. Não sendo o mal obra de Deus, seria contudo de uma das suas criaturas. E nem por isso deixava Deus de ser o autor, deixando igualmente de ser profundamente bom. O mesmo se dá exatamente em relação aos seres maus chamados de demônios. Tal foi por muito tempo a crença nesse sentido. Hoje dizem que Deus é a bondade e santidade por excelência. Não os havia criado perversos e mau. A mão paternal que se apraz imprimir em todas as suas obras o cunho de infinitas perfeições, cumulara-os de magníficos predicados. As qualidades eminentíssimas de sua natureza juntara as liberalidades da sua graça. Em tudo os fizera iguais aos espíritos sublimes de glória e felicidade. Subdivididos por todas as suas ordens e adstritos a todas as classes, eles tinham o mesmo fim e idênticos destinos. Foi seu chefe o mais belo dos arcanjos. Eles poderiam até ter alcançado a confirmação de justos para todos sempre e serem admitidos ao gozo da bem-aventurança dos céus. Este último favor, que deverá ser o complemento de todos os outros, constituía o prêmio da sua docilidade. Mas dele desmereceram por insensata e audaciosa revolta. Qual foi o escolho da sua perseverança? Que verdade desconheceram? Que ato de adoração de fé recusaram a Deus? A Igreja e os anais das Santas Escrituras não nolo dizem positivamente, mas certo parece que não aqueceram a mediação do Filho de Deus, nem a exaltação da natureza humana em Jesus Cristo. O Verbo divino Criador de todas as coisas é também o mediador e salvador único na terra como no céu. O fim sobrenatural não foi dado aos anjos e aos homens senão na previsão de sua encarnação e méritos, pois não há proporção alguma entre a obra dos espíritos eminentes e a recompensa que é o próprio Deus. Nenhuma criatura poderia alcançar tal fim sem esta maravilhosa e sublime intervenção da caridade. Ora, para preencher a distância infinita que separa a sua essência das suas obras, preciso fora reunir-se à sua pessoa os dois extremos, associando a divindade às naturezas ou do anjo ou do homem, e preferiu então a natureza humana. Esse plano concebido de toda a eternidade foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. O homem-deus foi-lhe mostrado como aquele que deveria confirmá-los na graça e guiá-los à glória, sob a condição de o adorarem durante a missão terrestre, e para todos sempre no céu. Revelação inesperada, arrebatadora visão para corações generosos e gratos, mas mistério profundo, humilhante para espíritos soberbos. Esse fim sobrenatural, essa glória imensa que lhes propunham, não seria unicamente a recompensa de seus méritos pessoais. Nunca poderiam atribuir a si próprios os títulos dessa glória. Um mediador entre Deus e eles, que injúria à sua dignidade.
e a preferência espontânea pela natureza humana? Que injustiça! Que afronta aos seus direitos! E chegarão eles a ver esta humanidade que lhes é tão inferior, deificada pela união com o Verbo, sentada à mão direita de Deus em trono resplandecente? Consentirão, enfim, que ela ofereça a Deus eternamente a homenagem da sua adoração? Lúcifer e a terça parte dos anjos sucumbiram a tais pensamentos de inveja e de orgulho. São Miguel e com ele muitos exclamaram: quem é semelhante a Deus? Ele é o dono de seus dons, o soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro que tem de ser imolado à salvação do mundo. O chefe dos rebeldes, porém, esquecido de que a Deus devia sua nobreza e prerrogativas, raiando pela temeridade, disse: sou eu quem ao céu subirá, fixarei residência acima dos astros, sentar-me-ei sobre o monte da aliança, nos flancos do Aquilão, dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo. Os que de tais sentimentos partilharam acolheram essas palavras com murmúrios de aprovação, e partidários houve em todas as hierarquias. A sua multidão, contudo, não os preserva do castigo. Estas citações foram extraídas da pastoral do Monsenhor Golset, cardeal arcebispo de Reims, para a quaresma de 1865. Atentos ao mérito pessoal e à posição do autor, podemos considerá-las a última expressão da Igreja sobre a doutrina dos demônios. Esta doutrina suscita várias objeções. Primeiro, se Satã e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos. Mas como, sendo perfeitos, puderam falir a ponto de desconhecer a autoridade desse Deus em cuja presença se encontravam? Ainda se tivessem logrado uma tal eminência gradualmente, depois de haver percorrido a escala da perfeição, poderíamos conceber um triste retrocesso, não porém do modo por que nolo apresentam, isto é, perfeitos de origem. A conclusão é esta: Deus quis criar seres perfeitos, porquanto os favorecera com todos os dons, mas enganou-se. Logo, segundo a Igreja, Deus não é infalível. Nota: esta doutrina monstruosa é corroborada por Moisés quando diz na Gênese: ele se arrependeu de haver criado o homem na terra, e penetrado da mais íntima dor, disse: exterminarei a criação da face da terra, exterminarei tudo, desde o homem aos animais, desde os que rastejam sobre a terra até os pássaros do céu, porque me arrependo de os ter criado. Ora, um Deus que se arrepende do que fez não é perfeito nem infalível, portanto não é Deus. E são estas as palavras que a Igreja proclama. Tampouco se percebe o que se poderia haver de comum entre os animais e a perversidade dos homens para que merecessem tal extermínio. Segundo, pois que nem a Igreja e nem os sagrados anais explicam a causa da rebelião dos anjos para com Deus, e apenas não como problemática, quase certa, a relutância no reconhecimento da futura missão do Cristo. Que valor, perguntamos, que valor pode ter o quadro tão preciso e detalhado da cena então ocorrente? A que fonte recorreram para inferir de que fatos foram pronunciadas palavras tão claras e até simples colóquios? De duas, uma: ou a cena é verdadeira ou não é. No primeiro caso, não havendo dúvida alguma, por que a Igreja não resolve a questão? Mas se a Igreja e a história se calam,
se a coisa apenas parece certa, claro, não passa de hipótese, e a cena descritiva é mero fruto de imaginação. Nota: encontra-se em Isaías, no capítulo 14, no versículo 11 e seguintes, a seguinte expressão: teu orgulho foi precipitado nos infernos, teu corpo morto baqueou por terra, tua cama verterá podridão e vermes tua vestimenta. Como caíste do céu, Lúcifer, tu que parecia tão brilhante ao romper do dia. Como foste arrojado sobre a terra, tu que ferias as nações com teus golpes, que dizias de coração: subirei aos céus, estabelecerei meu trono acima dos astros de Deus. Sentar-me-ei acima das nuvens mais altas e serei igual ao Altíssimo. E todavia foste precipitado dessa glória no inferno, e até ao mais fundo dos abismos. Os que te virem aproximando-se, encarar-te-ão dizendo: será este o homem que turbou a terra, que aterrou seus reinos, que fez do mundo um deserto, que destruiu cidades e reteve acorrentados os que se lhe entregaram prisioneiros? Estas palavras do profeta não se referem à revolta dos anjos. São sim uma alusão ao orgulho e à queda do rei de Babilônia, que retinha os judeus em cativeiro, como atestam os últimos versículos. O rei de Babilônia é alegoricamente designado por Lúcifer, mas não se faz aí qualquer menção da cena supradescrita. Estas palavras não são do rei que as tinha no coração e se colocava por orgulho acima de Deus, cujo povo escravizara. A profecia da libertação do povo judeu, da rainha de Babilônia e do destroço dos assírios é, ao demais, o assunto exclusivo desse capítulo. Terceiro, as palavras atribuídas a Lúcifer revelam uma ignorância admirável num arcanjo que, por sua natureza e grau atingido, não deve participar quanto à organização do universo, dos erros e dos prejuízos que os homens têm professado, até serem pela ciência esclarecidos. Como poderia então dizer que fixaria residência acima dos astros, dominando as mais elevadas nuvens? É sempre a velha crença da Terra como centro do universo, do céu como que formado de nuvens, estendendo-se às estrelas, e da limitada região destas, que a astronomia nos mostra disseminadas ao infinito no infinito espaço. Sabendo-se como hoje se sabe que as nuvens não se elevam a mais de 2 léguas da superfície terráquea, e falando-se em dominá-las por mais alto, referindo-se às montanhas, preciso fora que a observação partisse da terra, sendo ela de fato a morada dos anjos. Dado, porém, ser esta em região superior, inútil fora alçar-se acima das nuvens. Emprestar aos anjos uma linguagem tisnada de ignorância é confessar que os homens contemporâneos são mais sábios que os anjos. A Igreja tem caminhado sempre erradamente, não levando em conta os progressos da ciência. A resposta à primeira objeção acha-se na seguinte passagem: a Escritura e a tradição denominam céu o lugar no qual se havia colocado os anjos no momento da sua criação. Mas esse não era o céu dos céus, o céu da visão beatífica, onde Deus se mostra de face aos seus eleitos, que o contemplam claramente e sem esforço, porque aí não há mais possibilidade nem perigo de pecado. A tentação e a dúvida são aí desconhecidas. A justiça, a paz e a alegria reinam imutáveis, a santidade e a glória imperecíveis. Era, portanto, outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada, essa em que permaneciam tão nobres criaturas favorecidas pelas divinas comunicações,
que deveriam receber com fé e humildade até serem admitidas no conhecimento da sua realidade, essência do próprio Deus. Do que precede, se infere que os anjos decaídos pertenciam a uma categoria menos elevada e perfeita, não tendo atingido ainda o lugar supremo em que o erro é impossível. Pois seja, mas então há manifesta contradição nessa afirmativa. Deus em tudo os tinha criado semelhante aos espíritos sublimes, que, subdivididos em todas as ordens e adstritos a todas as classes, tinham o mesmo fim e idênticos destinos, e que seu chefe era o mais belo dos arcanjos. Ora, em tudo semelhante aos outros, não lhes seriam inferiores em natureza. Idênticos em categorias, não podiam permanecer em um lugar especial. Intacta subsiste, portanto, a objeção. E ainda há outra que é certamente a mais séria e a mais grave. Dizem, este plano, a intervenção do Cristo, concebido desde toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. Deus sabia, portanto, e de toda a eternidade, que os anjos, tanto quanto os homens, teriam necessidade dessa intervenção. Ainda mais, o Deus onisciente sabia que alguns dentre esses anjos viriam a falir, arcando com a eterna condenação e arrastando a igual sorte uma parte da humanidade. E assim, de caso pensado previamente, condenava o gênero humano, a sua própria criação. Deste raciocínio não há fugir, porquanto de outro modo teríamos que admitir a inconsciência divina, apregoando a não presciência de Deus. Para nós é impossível identificar uma tal criação com a soberana bondade. Em ambos os casos, vemos a negação de atributos sem a plenitude absoluta dos quais Deus não seria Deus. Admitindo a falibilidade dos anjos como a dos homens, a punição é consequência, aliás, justa e natural, da falta. Mas se admitirmos concomitantemente a possibilidade do resgate, a regeneração, a graça após o arrependimento e a expiação, tudo se esclarece e se conforma com a bondade de Deus. Ele sabia que errariam, que seriam punidos, mas sabia igualmente que tal castigo temporário seria um meio de lhes fazer compreender o erro, revertendo ao fim em benefícios deles. Eis como se explicam as palavras do profeta Ezequiel. Deus não quer a morte, porém a salvação do pecador. A inutilidade do arrependimento e a impossibilidade de regeneração, isso sim importaria a negação da divina bondade. Admitida tal hipótese, poder-se-ia mesmo dizer, rigorosa e exatamente, que estes anjos, desde a sua criação, visto Deus não poder ignorá-lo, foram votados à perpetuidade do mal e predestinados a demônios para arrastarem os homens ao mal. Vejamos agora qual a sorte desses tais anjos e o que fazem. Mal apenas se manifestou a revolta na linguagem dos espíritos, isto é, no arrojo dos seus pensamentos, foram eles banidos da celestial mansão e precipitados no abismo. Por estas palavras entendemos que foram arremessados a um lugar de suplícios no qual sofrem a pena de fogo, conforme o texto do Evangelho, que é a palavra mesma do Salvador. Ide malditos ao fogo eterno preparado pelo demônio e seus anjos. São Pedro expressamente diz que Deus os prendeu às cadeias e torturas infernais, sem que lá estejam, contudo, perpetuamente, visto como só no fim do mundo serão para sempre enclausurados como os réprobos. Presentemente, Deus ainda permite que ocupem lugar nessa criação
a qual pertencem na ordem de coisas idênticas à sua existência, nas relações, enfim, que deveriam ter com os homens e das quais fazem o mais pernicioso abuso. Enquanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instrumento da justiça divina contra as almas infelizes que seduziram, outros em número infinito formam legiões e residem nas camadas inferiores da atmosfera, percorrendo todo o globo. Envolvem-se em tudo que aqui se passa, tomando mesmo parte muito ativa nos acontecimentos terrenos. Quanto ao que diz respeito às palavras do Cristo sobre o suplício do fogo eterno, já nos explanamos no capítulo 4, intitulado O Inferno.